Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 26 de abril de 2021. E vamos ao destaque do dia. R$1 bilhão para uso exclusivo no combate à pandemia. Mais R$1 bilhão e 300 milhões para a manutenção de mais de 20 mil leitos de UTI. Em audiência com os senadores, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cita repasses do governo este ano a estados para ações contra a Covid-19. E afirma que o Brasil está acelerando vacinação contra a doença. Manuela Castro. O total de doses distribuídas para os estados no mês de abril deve chegar a 26 milhões. Vamos falar sobre quais cuidados ainda são necessários depois de tomar as 2 doses da vacina contra a Covid-19. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Violência infantil. Governo tem canal de denúncia e investe para reduzir casos. Márcia Fernandes. Só no ano passado, o governo federal investiu 75 milhões de reais em ações como fortalecimento da rede de proteção e treinamento de conselhos tutelares. Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. A vacinação contra a Covid-19 está entrando em um ritmo acelerado no país. Apenas na última sexta-feira, mais de 1 milhão e 800 mil brasileiros foram imunizados. Além disso, o Ministério da Saúde já repassou este ano para os estados R$1 bilhão exclusivamente para o enfrentamento à doença. E outros 1 bilhão e 300 milhões de reais para a manutenção de mais de 20 mil leitos de UTI para pacientes com a doença. As informações são do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que participou de uma audiência virtual com os senadores. O ministro disse que o governo continua negociando com laboratórios estrangeiros a compra de mais doses do imunizante. Queiroga falou ainda sobre a chegada de medicamentos para intubação adquiridos pelo Ministério. Na audiência com os senadores, o ministro da Saúde afirmou que o ritmo da campanha de vacinação está sendo acelerado. Segundo Marcelo Queiroga, o Brasil é o 5º país em número de pessoas vacinadas. Queiroga também explicou que o Ministério retirou do calendário de vacinação imunizantes ainda não aprovados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também saíram da previsão as vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz que tiveram atraso na produção. O ministro informou ainda que o total de doses distribuídas para os estados no mês de abril deve chegar a 26 milhões. Com essa entrega de mais de 26 milhões de doses, em vários dias nós superamos a marca de mais de 1 milhão de brasileiros vacinados. Na sexta-feira, nós superamos a marca de 1,8 milhão de brasileiros vacinados. O fato é que temos trabalhado fortemente para conseguir mais doses. Agora, no dia 29, chegará o primeiro lote da vacina da Pfizer e o Ministério da Saúde já organizou aqui toda a logística. Nós temos capacidade, sim, para aplicar a vacina da Pfizer com bastante segurança. Marcelo Queiroga informou que este ano o governo federal já repassou aos estados R$1 bilhão exclusivamente para o enfrentamento à Covid-19. Também foram transferidos outros 27 bilhões e 400 milhões em repasses de rotina, mais R$1 bilhão e 300 milhões foram destinados à manutenção de mais de 20 mil leitos de unidades de terapia intensiva para pacientes com Covid-19. O ministro falou também sobre as iniciativas do governo para adquirir medicamentos para o processo de intubação de pacientes, que inclui analgésicos, bloqueadores neuromusculares e sedativos. Nós tivemos também o apoio da iniciativa privada, a Vale e outras indústrias fizeram uma doação muito expressiva. Esses materiais, um primeiro lote já chegou e nos atendeu, um segundo está chegando, amanhã já saiu hoje de Portugal uma doação da Espanha e o Ministério da Saúde abriu um pregão nacional e internacional sem fixação de preço e estamos negociando com a OPAS e a curto prazo nós vamos anunciar também uma remessa desses insumos vindos dos Estados Unidos. Para diminuir a curva de mortes, o ministro defendeu a vacinação aliada a outras medidas que considera fundamentais, principalmente o uso de máscaras e o distanciamento social. Reportagem Manuela Castro.
O Ministério da Saúde já distribuiu quase 58 milhões de doses aos estados e Distrito Federal. Dessas, 38.566.451 vacinas foram aplicadas. Tomaram a primeira dose 27.145.294 pessoas. E receberam a segunda dose mais de 11.400.000 brasileiros. Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasustodojunto.saude.gov.br. E depois que tomar as 2 doses da vacina contra a Covid-19, ainda é necessário usar máscara, manter o distanciamento social? Vamos saber a resposta na reportagem de Cleide Lopes. Seu Valdemar Leandro da Silva tem 80 anos. Já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19 e, mesmo assim, não descuida das medidas de proteção. Essas 2 doses não vai fazer com que eu venha relaxar. Eu vou continuar com a mesma precaução de sempre, máscara e distância, que são os principais. O seu Valdemar está certíssimo, porque os médicos explicam que não há uma produção de anticorpos imediata no organismo para combater a doença, só de 2 a 3 semanas após a primeira dose e efetivamente após a segunda dose da vacina, como diz o infectologista Luiz Gustavo Santos. A dose efetivamente que a gente espera que seja segura surge depois de 2 a 3 semanas da segunda dose. A referência do Butantan, eles estão usando os 14 dias após a segunda dose. Para a infectologista Valéria Paz, as vacinas da Covid-19 são recursos fundamentais da proteção individual e coletiva. Elas ajudam muito no controle da pandemia e na forma mais grave da doença. Portanto, neste momento em que nós ainda estamos tendo uma alta transmissibilidade em quase todo o país, ainda é necessário manter as demais medidas preventivas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alerta que não é hora de relaxar nos cuidados de proteção. É fundamental, nesse momento que assistimos essa tendência de queda de óbitos, embora ainda uma tendência muito pequena, que as pessoas continuem com as medidas não farmacológicas. O uso das máscaras, o distanciamento social, evitar aglomerações, que é fundamental para que esse cenário se sustente a longo prazo, enquanto a nossa campanha de vacinação ela vai sendo ampliada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, o Brasil é um dos poucos países com condições de realizar uma vacinação em massa por causa da existência do Sistema Único de Saúde, o SUS, que pode imunizar até 2 milhões de pessoas por dia. Reportagem Cleide Lopes. E para ajudar no acompanhamento e controle da imunização em todo o país, o governo tem um aplicativo como aliado. Pelo Conect SUS, o cidadão tem acesso na palma da mão às vacinas, exames e atendimentos realizados na rede pública. E no caso da vacina contra a Covid-19, é possível monitorar e certificar as doses que foram administradas. A um clique de distância, o Conect SUS reúne informações de exames e atendimentos prestados ao cidadão no Sistema Único de Saúde. O aplicativo também oferece a Carteira Nacional Digital de Vacinação, deixando para trás as antigas carteirinhas de papel. Isso permite o acompanhamento da imunização em todo o país, inclusive da vacina contra a Covid-19. Gabriela Nunes Neves, coordenadora geral substituta de Inovação em Sistemas Digitais do DataSUS, explica que com o aplicativo é possível certificar a vacinação. Após a administração da segunda dose da vacina, o cidadão ele pode emitir o Certificado Nacional de Vacinação. Esse certificado ele tem um QR Code garantindo a autenticidade desse certificado. Ele é válido em todo o território nacional, de forma que o cidadão possa apresentar o seu processo de imunização quando for necessário. Quem for cadastrado no sistema vai ter a dose registrada no Conect SUS assim que receber a vacina contra a Covid-19. Na palma da mão e em tempo real, o usuário vai poder saber o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a dose foi tomada. A partir daí, é possível saber o dia exato de aplicação de uma segunda dose, por exemplo, e evitar que uma pessoa tome doses de laboratórios diferentes. A auxiliar de contabilidade Lohane Ferreira dos Santos Lopes conheceu o Conect SUS quando foi fazer o pré-natal da filha e não teve dificuldades. Não tem burocracia nenhuma.
nenhuma. É super simples, super fácil. Tudo que você precisar, consulta, você vai em consulta. Se precisa de exame, tem exame. Não tem um grau de dificuldade que impeça de você manusear o aplicativo lá dentro. O Conect SUS também dá acesso ao formato digital do Cartão Nacional de Saúde, mais conhecido como Cartão SUS, que é o documento de identificação do usuário na rede pública de saúde. O aplicativo está disponível de graça nas lojas de aplicativos para celular Android e iOS. Até o momento, mais de 8 milhões e meio de downloads já foram realizados. Reportagem Luana Karen. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 391.936 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 12.879.051 pessoas se recuperaram da infecção. E o número total de casos confirmados é de 14.369.423. Mais segurança e conforto para os motoristas e caminhoneiros que pegam a BR-101 na Bahia. É que foi entregue hoje mais um trecho duplicado da rodovia. A estrada é considerada estratégica, pois atende várias indústrias no estado, como cervejarias e fábricas de celulose, e corta 12 estados brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega. Com a inauguração desta segunda-feira, a BR-101 passa a contar com mais 22 quilômetros de pistas duplicadas. O trecho que foi entregue liga as cidades baianas de Feira de Santana e Esplanada. Agora os motoristas passam a contar com 58 quilômetros de pistas com capacidade ampliada no estado. O Irineu Meira é caminhoneiro há 16 anos e dirige pela BR-101 com frequência. Para ele, a duplicação vai beneficiar e muito quem pega a estrada. Mais seguro, ganhar tempo nas ultrapassagens, nas feiras viagens da gente também, né? Mesmo você não conseguia fazer ultrapassagem, hoje a duplicação dessa aí pra gente é maravilhoso demais, né? Os quilômetros entregues fazem parte dos lotes 1, 2 e 4 do empreendimento. A duplicação da BR-101 favorece a logística industrial, já que a rodovia serve a diversas indústrias de grande porte da região. Para se ter uma ideia, 60% de todos os veículos que circulam nessa BR diariamente transportam algum tipo de carga. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que os investimentos vão continuar. 22 quilômetros de duplicação em pavimento rígido, que vão diminuir o tempo de viagem, que vão ajudar as pessoas, que vai reduzir o número de acidentes. E não vai parar por aí. Até o final do ano nós temos condições de entregar mais 51 quilômetros. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos tornar a BR-101 aqui na Bahia uma realidade. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que as ações e obras do governo seguem um critério técnico e que o Brasil não pode parar. Nós não discriminamos ninguém e nós só podemos fazer algo pela nossa pátria que temos um time de ministros maravilhoso, escolhido pelo critério técnico e porque também temos bancadas federais que nos apoiam em Brasília. Porque o Brasil não pode e não vai parar. Essa duplicação é parte de uma estratégia de logística que se integra às obras que foram feitas no restante do estado. Só este ano, o governo federal já entregou 180 quilômetros de novas pistas na Bahia. De Feira de Santana, na Bahia, Ana Luísa, prazer. Violência infantil. Você vai ouvir daqui a pouco dicas de como identificar se uma criança está sendo vítima de algum tipo de violência. E como denunciar. A Caixa Econômica realizou hoje mais uma etapa de pagamentos da nova fase do auxílio emergencial. Trabalhadores nascidos em outubro e beneficiários do Bolsa Família, com final de NIS número 6, receberam a primeira parcela do benefício. Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos são realizados da mesma forma que as famílias que recebem as parcelas regulares do benefício. Para os trabalhadores nascidos em outubro, o crédito foi realizado na conta Poupança Social Digital. Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou usados na lotérica de todo o país, além de compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais. Com os pagamentos de hoje, mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais começaram a circular na economia desde o início da nova fase do auxílio emergencial no início do mês. Gestos que traduzem o mundo para quem não pode escutar. É a Libras, Língua Brasileira de Sinais, que há 19 anos ganhou status de meio legal de comunicação e expressão no Brasil. E para comemorar o aniversário da lei,
Foi lembrado no sábado, dia 24 de abril, o Dia Nacional da Libras. Durante um evento hoje, transmitido pela internet, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, lembrou do discurso em Libras que fez na posse presidencial e falou sobre algumas ações do governo para este público. Michele se pronunciou em Libras. A fala foi traduzida por uma intérprete. Vamos ouvir. O presidente da República tem ao seu lado, em todos os pronunciamentos oficiais, um intérprete de Libras. Os ministérios têm produzido informações acessíveis aos surdos. O Ministério do Turismo retomou o programa Turismo Acessível para promover a inclusão social. A Diretoria de Políticas da Educação Bilíngue de Surdos, no âmbito do Ministério da Educação, tem trabalhado pela educação bilíngue de qualidade para os surdos do Brasil. Com trabalho, respeito e empatia, vamos conseguir ser uma nação sem barreiras de comunicação. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar, também falou em Libras sobre a importância dessa lei e da linguagem de sinais. Vamos ouvir a versão em voz feita pela intérprete de Libras, Dânia Vasconcelos. Essa lei nos fez refletir em como a comunidade surda vem sofrendo de diferentes maneiras na sociedade, lutando ano a ano para conquistar seu espaço. E assim, aprendemos a como enfrentar barreiras e como superá-las. Medo excessivo, reclusão, alterações no humor. Sinais que a criança emite e que podem significar que ela está sofrendo algum tipo de violência, mesmo dentro de casa. A morte do menino Henry, no Rio de Janeiro, ocorrida no mês passado, reacendeu o alerta sobre o tema. O governo possui um canal para denúncias desse tipo de crime, é o Disque 100. E prepara novas ações para reforçar a rede de proteção aos pequenos. Um crime que chocou o país. Com apenas 4 anos, o menino Henry Borel morreu em casa. O laudo da perícia aponta que ele foi vítima de várias lesões que resultaram em hemorragia interna. O padrasto, vereador Dr. Jairinho, é o principal suspeito e está preso, assim como a mãe do garoto, Monique Medeiros, apontada como possível cúmplice. O caso acendeu um alerta. Como evitar que crianças como Henry sejam vítimas de agressões? O psiquiatra Luan Marques aponta que é preciso ficar de olho a todos os sinais da criança. Comportamentos hostis, opositores, mudança do humor, alteração do sono, medo excessivo, reclusão. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que nos últimos 10 anos, pelo menos 103 mil crianças e adolescentes morreram, vítimas de violência cometida por alguém da família. Na contramão, o governo federal tem observado queda nas denúncias de violência contra esse público durante a pandemia. Segundo Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, de combate à violência contra crianças e adolescentes, há uma subnotificação dos casos, especialmente agora, sem as aulas presenciais. Os casos de violência contra crianças são sempre subnotificados. No momento da pandemia, é claro que isso aumenta muito. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado. E um lugar bastante importante onde essa violência é vista é justamente na escola. O papel da escola é um papel muito importante, porque quando essa criança sofre algum tipo de violência em casa, quando a criança não vai para a escola, como acontece na pandemia, essa violência fica mais encoberta. No ano passado, o Disque 100, plataforma do governo federal para denúncias de violação de direitos humanos, recebeu 95 mil chamadas sobre violência contra a criança e o adolescente. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mais de 80% dessas denúncias apontam que o menor é vítima dentro da própria casa. Para combater o problema, só no ano passado, o governo federal investiu 75 milhões de reais em ações como fortalecimento da rede de proteção, equipagem e treinamento de conselhos tutelares e promoção de direitos. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério, Maurício Cunha, ressalta que o governo prepara novas ações. Um exemplo disso será o breve lançamento do nosso aplicativo DH Kids e DH Teens, o nosso Dica, que vai ser um canal direcionado para que as próprias crianças e adolescentes façam denúncias de violências sofridas numa linguagem lúdica, adaptada a eles,
Temos também diversos outros projetos, como, por exemplo, o Observatório da Criança, que vai colocar num único espaço todos os materiais, experiências exitosas, pesquisas. Temos trabalhado no fortalecimento do sistema de garantia de direitos. Na dúvida, ao observar qualquer atitude estranha de uma criança, seja um vizinho ou familiar, entre em contato com as autoridades. Além da polícia e do Conselho Tutelar, você pode também denunciar no Disque 100 ou no aplicativo Direitos Humanos Brasil. Não é preciso se identificar. Reportagem, Márcia Fernandes. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, está reunida neste momento para avaliar se autoriza ou não a importação da vacina russa Sputnik V por estados e municípios brasileiros. A repórter Gabriela Noronha está acompanhando e traz as últimas informações ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nádia, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Ao todo, 14 estados e 2 municípios entraram com o pedido de importação da vacina russa Sputnik V, aproximadamente 37 milhões de doses. A diretoria colegiada da Anvisa está reunida e decide a qualquer momento a questão. O diretor da agência e relator do processo, Alex Machado Campos, abriu a reunião explicando que trata-se de um pedido de importação excepcional e temporário, que está previsto em lei. Neste caso, cabe à Anvisa avaliar a eficácia, qualidade e segurança da vacina, mesmo que já aprovada por instituições sanitárias internacionais. A avaliação é feita a partir de um relatório técnico emitido pelo órgão estrangeiro. O diretor da Anvisa disse que este relatório não foi enviado ao Brasil. Em seguida, os técnicos da Anvisa começaram a apresentar suas opiniões. O primeiro deles, o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos, Gustavo Mendes Lima, avaliou que faltam informações e que existem riscos na aplicação da vacina. Por isso, recomendou que o Brasil não faça importação neste momento. Agora, o debate segue com outras apresentações de outros técnicos. A Sputnik usa uma tecnologia conhecida como vetor viral não replicante, que já é pesquisada há décadas pela indústria farmacêutica e é a mesma da vacina de Oxford. Esse tipo de vacina usa outros vírus inofensivos para simular no organismo a presença de uma ameaça mais perigosa e que se deseja combater para gerar uma resposta imune. Gabriela Noronha, ao vivo para a Voz do Brasil. Conhecer os direitos do consumidor e entender como funcionam as relações de consumo. Essas são algumas das propostas dos cursos promovidos pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça. Os cursos são de graça, realizados à distância e abertos a toda a população maior de 16 anos. Os cursos à distância da Escola Nacional de Defesa do Consumidor são voltados a pessoas que buscam capacitação na área de relações de consumo, inclusive fornecedores que querem melhorar o atendimento. Também são oferecidas qualificações para órgãos gestores e de monitoramento e empresas. São 16 temas ligados à defesa do consumidor, entre eles crimes contra as relações de consumo e consumo seguro e saúde. Segundo a secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, os cursos ajudam a compreender melhor os direitos do consumidor. São cursos que vão poder promover melhor na nossa sociedade esse entendimento dos nossos direitos e dos nossos deveres. Com isso, nós queremos uma sociedade que realmente vá cumprir com os direitos dos consumidores brasileiros. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No ano passado, mais de 38 mil pessoas se matricularam nos cursos oferecidos pela instituição. O servidor público Paulo Ney é um desses alunos. Segundo ele, valeu a pena aprender sobre direitos, deveres e despesas na hora de consumir. O curso me ajudou bastante para, principalmente, melhorar minhas escolhas, né, na hora de consumir, não deixar que as emoções afetassem, né, pelo menos a gente tenta, e também a repensar alguns produtos financeiros que eu já tinha e até os que eu penso em ter. Então foi bem interessante o curso para mim e eu recomendo. Os cursos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor são gratuitos e, além dos técnicos do Sistema Público de Proteção ao Consumidor, podem se inscrever todos os cidadãos maiores de 16 anos. Os cursos são certificados pela Universidade de Brasília. As inscrições devem ser feitas até o dia 3 de maio no site defesadoconsumidor.gov.br/Escola Nacional. Reportagem Glauco de Queiroz.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.